Soma, chega mais no segundo episódio do nosso podcast Fala Ciatas. É um lugar de encontro e reencontro, onde estamos aqui para fazer reflexões relacionadas a políticas públicas, o cotidiano da pessoa preta e negra aqui no Brasil. É um lugar de acolhimento, assim como o quintal de Ciata, na pequena África. Ela usava aquele local para fazer acolhimento de pessoas, era um lugar de proteção, de transformação social. Aqui hoje, o nosso lugar, o nosso quintal, é esse microfone, onde fará aqui as reflexões relacionadas a um tema bem interessante, o tema de educação ou acesso ao ensino superior. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, é uma querida nossa do programa, eu venho fazer uma breve introdução, tá bom? Claro. E aí, a partir da minha introdução, você pode se apresentar, porque tem um motivo pelo qual a Leandra Carvalho, ela está aqui hoje para conversar conosco sobre essa temática. A Leandra é assistente social de formação, depois ela vai fazer toda a descrição do lindo currículo acadêmico dela. E eu a chamei nesse momento porque a gente precisa fazer algumas reflexões relacionadas a um recorte social. Ao recorte social de acesso à política educacional no ensino superior no Brasil, né? De acordo com o IBGE, 20,7% das mulheres acessam o mundo acadêmico, né? Então, tem acesso ao ensino superior no Brasil. Contudo, quando a gente faz esse recorte gênero e raça, os números, eles se modificam. E existe a modificação proposital, né, desses acessos, desse lugar. Então, quando a gente faz esse recorte de raça, a gente consegue ter o seguinte panorama. O jovem branco acessa a universidade com mais facilidade, enquanto 25,8% da população branca possui ensino superior, 11,7% da população preta e 12,3% da população parda consegue esse acesso à primeira graduação. Então, diante dessa pequena introdução, com esses dados que nós trouxemos aqui, que são dados da própria CAPES, né, e o IBGE vem ali trazendo essa configuração de raça e gênero, eu faço o convite da nossa palestrante, Leandra Carvalho, bem-vinda. Quero que você se apresente e vamos bater um papo na nossa roda de conversa aqui no quintal de Fala Ciatas, tá bom? Bem-vinda! Obrigada, Luciana. Eu agradeço muito o convite para estar aqui. É com muita felicidade que eu venho do Rio de Janeiro aqui para São Paulo, para estar tendo a honra de estar participando do Fala Ciata. Como a Luciana falou, meu nome é Leandra Carvalho. Eu sou assistente social de formação. Tenho mestrado e doutorado em política social pela Universidade Federal Fluminense. Possuo 2 pós-doutorados, um em Humanidades, Culturas e Artes, pela Unigran Rio, e um em Educação, Cultura e Comunicação pela UERJ. E há 3 anos possuo uma empresa voltada para mentoria acadêmica, com foco em processos seletivos de mestrado e doutorado. E um dos diferenciais da minha empresa é um atendimento personalizado para mulheres. E é interessante a gente estar falando sobre isso, porque quando eu crio essa empresa, eu crio pensando bastante nessas mulheres que, como a Luciana falou, né, trouxe esses dados, né, ainda são minorias no universo acadêmico. E quanto mais nesse universo acadêmico a gente sobe, menos mulheres negras nós percebemos. Ou seja, o retrato que a gente tem com relação a mulheres negras dentro da graduação é um,
e que ainda é uma presença baixa, Sim. fazendo uma análise dos cursos de uma forma geral. Quando você vai analisar pós-graduação, esse número de mulheres negras diminui mais ainda. Se você vai analisar mestrado, diminui mais um pouco, e doutorado mais ainda. E aí também cabe uma reflexão, né? Elas são poucas nesse universo acadêmico e, paralelamente a isso, tem uma dificuldade de contratação, vivenciam uma dificuldade de contratação significativa por parte dessas universidades. Então, também é interessante também a gente estar falando disso, né? Inclusive, isso tem muito a ver com a minha história de vida, né? Eu tenho uma carreira, eu trabalhei por 13 anos consecutivamente em universidades privadas, e quando acontece a pandemia, eu sou desligada dessas duas universidades, por questões, ambas as universidades, como várias outras, fecharam. As que não fecharam fizeram toda uma remodelagem, né, diminuindo significativamente o número de professores contratados. E eu saio dessas duas instituições e saio e faço um movimento de retornar para esse ambiente acadêmico, através de processos seletivos e concursos. Só que eu não sou absorvida por esse universo acadêmico. E em meio a várias reflexões sobre esse processo, que foi um processo, eu assumo, dolorido, porque é um espaço, o espaço da educação é um espaço onde eu me sinto muito bem, é um espaço onde eu tenho muita satisfação em estar atuando. Em meio a tudo isso, eu tenho uma ideia de criar uma empresa voltada para a educação. Então, meio que aquela lógica, né? A gente tenta adentrar, de algumas formas, as instituições que já existem. E se por quaisquer motivos a gente não consegue adentrar, né? Aí eu acho que vem a questão da resiliência, da força que nós, mulheres negras e nossas ancestrais, ensinaram para nós. A gente cria. E aí, nessa lógica, eu crio essa empresa, né, que tem como foco, principalmente, o atendimento de mulheres que têm o sonho de entrar no mestrado, de entrar no doutorado, e que muitas vezes têm dificuldade de acreditarem em si mesmas, de acreditarem nesse sonho. E o meu papel, a partir da formação que eu tenho, é justamente estar estruturando essa carreira acadêmica dessas mulheres para que elas possam ter esse movimento, ter esse empoderamento para fazer esse processo seletivo, se sentirem seguras nesse lugar, né? E estarem continuando a sua vida acadêmica. Já que muitas dessas mulheres estão fora da vida acadêmica, estão formadas há 5, 10, 15 anos, e muitas vezes isso também faz com que essa mulher se desanime, faz com que ela não se sinta capaz Sim. de prosseguir esse aspecto da carreira profissional dela. Leandra, incrível você explanar a sua história, o que motivou ali você nesses primeiros momentos de experiência profissional, né? Eu acredito que sou também assistente social, então a gente tem ali na nossa formação acadêmica alguns direcionamentos políticos extremamente importantes, e é por isso talvez lá no passado, quando você se via neste lugar, olha, eu fui conseguir a minha a graduação, foi ali a partir de bolsas, você conseguiu passar numa faculdade federal, como foi esse processo? Até você chegar nesse start, olha, essa minha caminhada,
é uma caminhada de uma Leandra, onde comigo, como você bem colocou, eu trago todas as que vieram antes de mim. Então, minha mãe, a minha tia, a minha vizinha, a minha avó, né? Então, assim, na sua família, você é a primeira pessoa que conseguiu chegar aonde você chegou no mundo acadêmico? Tem pessoas, como que foi esse processo também, já que você trouxe ali essa questão de ancestralidade, das pessoas que vieram antes de você caminhar esse caminho de sucesso? Vamos lá. Eu sou filha de uma professora de geografia. A minha mãe, depois, quando eu já estava fazendo a graduação, a minha mãe conseguiu também fazer a graduação em geografia. Paralelo, ela se animou no momento em que eu e a minha irmã estávamos fazendo a graduação e tinha aproximadamente uns 17 anos que ela estava sem estudar. Mas, considerando a minha carreira acadêmica, eu sou a única dentre as mulheres da minha família que trilhou essa trajetória, né? Na verdade, eu lembro um papo que eu tive uma vez se eu não me engano, eu estava no meu primeiro pós-doutorado e conversando entre colegas, né? Eu tive uma fala que, óbvio, já circulava na minha mente. E depois, quando eu tenho essa fala me circunda até hoje, né? E eu falo o quanto me incomodava esse lugar de ser a exceção. Já naquela época, nem imaginava em criar minha empresa. Sim. Eu tô falando isso, papo de 10 anos atrás. O quanto me incomodava esse papo, essa tônica de ser a exceção. Né, que naquele momento, enfim, eu estava desenvolvendo uma carreira acadêmica muito interessante, trabalhava em 2 universidades, estava fazendo um pós-doutorado com bolsa pelo governo federal, ou seja, era até um momento que eu poderia estar desfrutando desse, entre aspas, privilégio, mas isso me incomodava muito e me incomoda até hoje, não é à toa que eu faço a movimentação de buscar mais mulheres para estar nesse lugar comigo, né? Sempre me incomodou essa coisa de eu olhar para o lado e não ver pessoas parecidas comigo, especialmente em ambientes acadêmicos. E mais especificamente, me incomodava significativo eu não ver mulheres parecidas comigo, né? Então, acredito que pouco a pouco, né, a minha empresa lá nasce há 3 anos atrás, mas eu acredito que ela já estava sendo gestada há muito mais tempo, a partir dessas minhas reflexões. Sem dúvida. E aí, assim, você trazendo essa perspectiva, né, de relembrar como que foi essa trajetória, né? Há 3 anos atrás, algo te provocou, né? Então, foi esse lugar de, olha, já estou há algum tempo nesses ambientes e já estou há algum tempo me vendo muitas vezes caminhando solitariamente. Não que tenhamos outras mulheres, não é isso, né? Então, quando a perspectiva do programa, a gente fazia esse recorte, não só de gênero, mas também o recorte racial, né? Você, nesses 3 anos, você tem aí a sua empresa especializada, né, para atendimento a mulheres. Então, assim, esse perfil, por mais independente do local econômico onde esta mulher esteja, ela é mulher. Muitas vezes vai ter esse recorte racial, mesmo você, às vezes, não colocando ele, né, de forma imediata, mas acontece, até mesmo por identificação. Eu sou uma das pessoas que, por identificação, né, te procurou. O que você vê, Leandra, nesses 3 anos, e não só nesses 3 anos, eu falo em 3 anos enquanto empresa, né?
Mas antes disso, você já estava no mundo acadêmico enquanto professora, orientadora, coordenadora de serviços. Quais são as barreiras ou os impedimentos para que esse grupo, você tenha que olhar para especificamente esse grupo e falar assim, não, gente, eu preciso criar uma metodologia para este público, porque só o fato, de repente, de ter acesso ao ensino público superior, ter ali as cotas racializadas, não é o suficiente para atingir. Foi muito interessante você falar sobre isso, Luciana, porque eu voltei lá atrás, né, quando eu começo a dar aula em instituição de nível superior privada, e aí eu estou falando de 2007, quando eu começo, e uma coisa que me incomodava muito, eu dei aula por 13 a 14 anos consecutivamente. E me incomodava era ver as turmas de serviço social, que eram as turmas com as quais eu trabalhava, de um tamanho no primeiro período, e de um tamanho extremamente reduzido no 7º e no 8º período. E óbvio que eu acompanhava essas turmas, né, dava disciplinas em diferentes momentos. E ao longo desse tempo, né, fazendo uma comparação, o antes e o depois, eu conseguia perceber que, em sua maioria, as pessoas que tinham saído dessa turma, na maioria das vezes por motivos financeiros, já que eu trabalhava numa instituição privada, eram mulheres negras. Né? E aí é muito interessante essa questão, e isso sempre me trouxe uma tristeza significativa. Na virada de um semestre para o outro, as primeiras a saírem eram pessoas, mulheres negras. Eu perguntar, e fulana? Às vezes ainda não tinha lista de presença, porque, enfim, secretaria ainda estava organizando matrículas. Verdade. E aí eu perguntar, e fulana? Para aquele grupinho dela. E aí disseram, professora, ela teve que trancar. Professora, ela teve que trancar. Então, isso me incomodava muito. Outra coisa que também me trazia, e até hoje me traz indagações, eram alunas que, durante a graduação, falavam para mim do seu desejo de continuar a carreira acadêmica, de fazer uma pós-graduação, preferencialmente numa instituição pública, fazer um mestrado. E por N motivos, elas não seguiam adiante depois da graduação. Né? Então, e a gente sabe os motivos que faz com que essas mulheres, elas parem na graduação. Entendeu? São vários os motivos. A gente pode fazer uma análise financeira, né? Já que a gente sabe que mesmo essas mulheres tendo nível superior, elas recebem menos, né? Quando a gente analisa a pirâmide, né? Analisando a perspectiva de sexo e raça, sim. Né? Além disso, tem toda a questão da tripla ou quádrupla jornada, sim, que essas mulheres enfrentam. Muitas vezes essas mulheres, elas... eu vou deixar o meu sonho de lado, porque eu tenho que... Agora é a vez dos meus filhos. Eu não vou tentar uma pós gratuita, porque vai fazer com que eu não consiga dar conta da casa. Aí ela vai adiando aqueles projetos dela ao longo do tempo. E é interessante que essas histórias eu percebia na graduação, muitas vezes não me eram ditas, e hoje eu ouço das minhas mentorandas. E de que forma, Leandra, você ouve? Com as seguintes falas: eu me formei há 15 anos, sim, não sei, eu não tenho um currículo interessante, eu não fiz pós-graduação, eu nem sei se eu tenho capacidade de me matricular, nem como fazer parte do processo seletivo de mestrado.
Mas mesmo assim eu queria conversar com você sobre, o seu perfil me chamou a atenção. Sim. Então, ou seja, né, eu acho que a gente está falando aí de um movimento dessas mulheres se enxergarem nesse lugar. Né? Eu não estou dizendo com isso que a academia é o lugar de todas as mulheres. Lugar de mulher é onde ela quiser. Mas que esse lugar da academia, esse lugar da graduação, da especialização, do mestrado e do doutorado não seja mais cerceado para essas mulheres. Como foi e ainda hoje é. Infelizmente. E eu trabalho muito nessa perspectiva. E trazendo essa análise que você fez, né, esse resgate aí da sua experiência enquanto, inclusive, professora. Acredito que muitas vezes nesses espaços você fosse a única pessoa, a mulher negra, né, lida como uma mulher preta, e daí as provocações, né, vêm cada vez mais fortes. Cadê aquela a minha outra par, meu outro par que não está aqui nesse momento? E por diversas situações que a gente pensa que, se a gente olhar de forma individualizada, acaba cometendo o erro de entender que aquilo é algo só daquele grupo específico, né? Então, você traz uma realidade do Rio de Janeiro. Eu falo enquanto uma assistente social formada em São Paulo, né? Então, muitas vezes, quando você foi trazendo aí, olha, cadê a pessoa? E aí, eu me voltei automaticamente a Luciana na academia há 15 anos atrás, né? Onde lida como uma mulher preta. Eu acredito que só tinham 5 pessoas que conseguiram finalizar 4 anos do serviço social. Acredito que eram 2 pessoas. Lidas, e assim, e também entrei na graduação, enquanto bolsista, do ProUni, Enem, todo esse processo que a gente já conhece, né? Mas me despertou essa memória também. Então, ali você vem fazendo um panorama de grandes desafios, né? De se ver enquanto uma profissional, assistente social, no qual você trouxe aí um vasto currículo de atendimento a políticas públicas. Então, você estava sempre nesse front, neste lugar de combate e de levar ali uma outra perspectiva do que é esse ser público, o que é esse ser coletivo, enquanto agente de direito, né? Isso é muito importante, Li. Daí, além desse lugar, né, ali que você já fez toda essa gestão enquanto profissional da assistência, docente do ensino superior, como que, para você, nesse momento, né, tendo aí sua empresa já há 3 anos, como que é lidar com este lugar? Você, atualmente, você ainda faz executa serviço enquanto assistente social? Como que é? Porque, assim, tecnicamente, ser a assistente social e trazer assistente social, que é docente também, para esse lugar dos negócios. Sim. Eu continuo assistente social, não somente porque sou diplomada e porque tenho lá a inscrição no Conselho Regional, mas porque eu atuo como assistente social. Hoje eu coordeno uma equipe composta por 9 assistentes sociais, mulheres, num grande serviço de saúde ligado ao SUS. E, além disso, tenho a minha empresa. Né? Hoje a minha empresa ela me proporciona uma renda complementar ao meu trabalho enquanto CLT, né? Mas eu trabalho numa perspectiva de que cada vez mais a minha empresa ela possa estar se estabelecendo mais. E quem sabe um dia eu poder estar me dedicando cada vez mais à minha empresa, ter mais tempo disponível para ela, né? E essa seja a minha principal renda. Sim. Né? Essa é uma das minhas perspectivas futuras. E daí, você fazendo esse paralelo ali, como que
É fácil para você fazer essa organização? Porque eu falo por experiência. Vamos lá. A assistência, a gente faz muito esse manejo, né, do direito social, das políticas públicas. E é muito tete a tete com a pessoa, pensando em projeto, articulando ações. E aí você vai ter que trazer esse lugar desse conhecimento seu, acadêmico, muito importante, para marketing digital. Já conhecia esse lugar? Não, é um grande desafio, né? Até porque dentro da minha empresa eu não ocupo só o lugar enquanto mentora acadêmica, né? Ali eu sou a social media, eu penso estratégias, eu sou o financeiro, eu que gerencio a minha empresa num todo, né? Então é desafiante, né? Porque se dividir em mais de uma função, né? Até porque também a gente tem nossa vida pessoal, então não é só a Liandra, chefe de uma equipe, só a Liandra empresária, né? A gente também tem a vida pessoal, e isso é bem desafiante, né? Fazendo com que muitas vezes, para que essa perspectiva continue da minha empresa, eu precise abdicar, né, de determinadas horas de descanso, de determinados dias de descanso para tal. Mas é muito bacana quando, por exemplo, uma das iniciativas que eu tenho a minha principal estratégia de divulgação do meu serviço, da minha empresa, é através do Instagram. E é muito legal quando uma pessoa chega para mim e fala: eu vi uma vaga de mestrado no story do seu Instagram e queria mais informações com você sobre o serviço. É muito bacana quando eu recebo uma mensagem desse tipo. Por quê? Porque eu noto que essa pessoa ela não me conhecia, não conhecia o meu serviço, mas aquele compartilhamento daquela informação chegou para ela, né? Independente se ela vai fechar comigo ou não, é muito bacana eu conseguir perceber que eu socializei aquela informação, né? Que a gente traz muito isso do serviço social. Porque uma coisa também que eu quero também estar aproveitando aqui para estar falando é o quanto... E aí eu já tinha a dimensão disso quando eu crio a minha empresa, e ao longo do tempo eu percebo cada vez mais o quanto as pessoas não têm dimensão da quantidade de mestrados e doutorados em universidades públicas que nós temos no Brasil, a quantidade de vagas que esses mestrados disponibilizam, a quantidade de bolsas que muitas vezes são disponibilizados por eles. E aí eu até vou dar uma explicação bem rápida. Quando a gente está falando de bolsa, a gente não está falando de isenção de mensalidade. A gente está falando de um mestrado gratuito e aquela pessoa recebia durante 24 meses do mestrado uma bolsa que hoje tem o valor de R$ 2.100 pelo governo federal. As pessoas não têm dimensão disso. Então, isso me faz muito bem quando eu consigo notar que isso chegou e começou a despertar, né, no coração, na mente daquela pessoa um desejo. Né? Acredito, inclusive, que aquele desejo, de repente, já estava ali. Sim. E aquela informação fez aquela conexão, fez com que aquele desejo crescesse mais ao ponto dela me enviar a mensagem. Então, também a minha empresa vai muito também nessa perspectiva. Né? A gente vive uma realidade no nosso país que nós... Ainda apesar da informatização, das redes sociais, poucas vezes chegam informações para a população acerca dos direitos que elas possam acessar. E eu acho importante a gente estar falando sobre isso. E a gente está falando, nesse caso, de direito à educação. Sim.
né? Já que, e muitas vezes a gente pensa, o direito à educação é somente educação, né? Primária. Educação infantil, Sim. ensino fundamental, ensino médio, no máximo graduação. Não só isso, né? A gente tem também especializações fornecidas por universidades públicas, nós temos mestrados fornecidos por universidades públicas, doutorados fornecidos por universidades públicas, oportunizados por universidades públicas, e muitas vezes essas informações não chegam para essas pessoas. Sim. E você fazendo esse relato das possibilidades que existem e muitas vezes são desconhecidas pela grande população, nos dá também a noção de que, por isso tem esse reforço de uma ideia de que esse lugar não é para estarmos. Existem inúmeras dificuldades. Para além da questão das bolsas, existe também um processo até você chegar lá, né? Então, assim, várias condições vão desmotivando de forma programada, digamos assim, né? Vai se organizando para que não se pense, além da primeira graduação, não se tenha energia, não se tenha disposição e sobretudo, conhecimento, né? Então, olhando para esse lugar onde você vem trazendo aí todo esse aparato de um propósito enquanto uma empresa que vem ali, olha, desenhar, muitas vezes, né? O que você faz nas suas mentorias, desenhar ali como que é o projeto, como que funciona esse currículo Lattes, porque a gente sabe que muitas vezes a educação mesmo superior, ela não está, devido ao massivo investimento capitalista dentro das instituições de ensino, algumas coisas no percurso vão se perdendo. Por exemplo, eu falo enquanto na graduação, que até uns anos atrás, o serviço social ele não era um curso que se fizesse à distância. Existe sim uma pressão de mercado né? Então, existe sim um reforço do capital para que isso seja com o tempo perdido, né? E aí fica os professores de serviço social, de graduação, de pós-graduação, de mestrado. Obviamente, acredito que muitas vezes inquietos com esse lugar, né? E buscando, seja de forma individual ou com os pares, esse aquilombamento, né, de pensar estratégias, como eu vou poder estrategicamente vencer essa dimensão aí que esse novo capital está trazendo para que esse ensino superior seja um tanto quanto desqualificado, né? Então, por exemplo, quando a gente traz a ideia do currículo Lattes, eu acredito que você, enquanto mentora, já teve a experiência de pessoas não saber o que é o currículo Lattes. Dentro de uma... E assim, nós estamos falando de pessoas que já fizeram a graduação. Sim. Que, teoricamente, né, para quem estudou um pouquinho lá atrás, era, inclusive, uma matéria dentro da formação. Não sei como está hoje, né? E daí, pensando nessas estratégias que você traz da empresa, você teve, Liandra, apoio, né? Como que foi? Como que você criou? Né? Olhando para a dimensão de uma empreendedora, uma mulher empreendedora hoje, como que você criou essas estratégias de sobrevivência? Por quê? Assim como na graduação, assim como no ensino superior, a gente vai criando estratégias para permanecer, né? Contra, inclusive, o capital. E como você, né, uma mulher preta, foi criando as suas estratégias, porque 3 anos de empresa, de acordo com as estatísticas, você venceu. Porque dizem que aí que 2 anos, a empresa quebra, a empresa fale, e aí nós estamos falando de uma empresa de uma mulher que está numa mão de uma mulher preta, consequentemente, mão de um homem preto, que talvez você tenha um parceiro que esteja com você, mão de uma família preta, tá nesse lugar.
que tipo de estratégias, de apoio, de parcerias que você conseguiu aí o tempo para se manter, para existir? Vamos lá, né? Eu acho que eu trago para minha empresa as estratégias que eu desenvolvi quando eu saio da graduação e tento o mestrado, né? E aí eu acho importante estar fazendo alguns marcos, né? Quando eu resolvo, na verdade, eu resolvo fazer o mestrado porque na instituição onde eu fiz estágio, na graduação, era uma instituição que tinha um braço acadêmico, se é que a gente pode colocar assim, melhor dizendo, um braço educativo. Era uma instituição voltada para a temática de gênero, mas que trabalhava formações, palestras em alguns territórios. E já na graduação, eu fazendo estágio, né? Eu fazia palestras junto com a minha supervisora, óbvio, mas essa era uma das minhas atividades enquanto estagiária. E eu lembro das pessoas, inclusive da minha supervisora, dizer o quanto eu falava bem em público, enquanto eu conseguia transmitir mesmo para um grupo de pessoas aquilo óbvio que eu tinha estudado, né? E aí, a partir dessas informações, né, do quanto eu conseguia lidar bem com um grupo de pessoas e também a satisfação que eu tinha ao fazer esse tipo de atividade, eu decido, depois de algum tempo de formada, mais ou menos um ano e pouco, eu vou fazer uma pesquisa de mercado e aí eu vou pesquisar qual é o valor eu já sabia o valor da hora-aula de trabalho do assistente social. Desculpa, a hora de trabalho do assistente social. E aí eu vou pesquisar a hora-aula do professor universitário. E aí eu vejo que é bem mais. E aí eu penso o seguinte, caramba, eu posso trabalhar como assistente social e como professora universitária. Dá para conciliar as duas coisas. O que eu preciso para poder trabalhar como professora universitária? Eu preciso fazer um mestrado. E é assim que eu decido fazer o mestrado, né? E aí dali surge o desejo, e aí eu vou pensando em que eu vou estar estudando, qual vai ser o meu tema de estudo, coisa assim. Meu primeiro objeto de estudo foi sobre mulheres negras. E eu, com a cara e coragem, tento os 2 primeiros processos seletivos para mestrado na UFRJ e na UERJ. E não sou aprovada em nenhum dos 2. Vamos lidar com a frustração. E aí vem o período da frustração, que é super normal, mas eu vou e penso, óbvio, vem o primeiro sentimento da frustração, mas eu não deixei com que aquilo ali me paralisasse. Então, eu penso, qual outra universidade eu posso tentar? E aí eu vislumbro a UF. E aí, ao mesmo tempo, eu pego aquele projeto de pesquisa e vejo onde eu posso melhorar, porque, para quem não sabe, quando você faz um processo seletivo de mestrado, não te dizem quais foram as falhas do seu projeto de pesquisa. Tem essa ainda. Você descobre sozinho ou você contrata um profissional para tal. A minha empresa faz essa análise junto a projetos de pesquisa que a pessoa já tentou. Né? E aí eu pego aquele projeto de pesquisa, né? Tento pensar em que ele pode ser melhorado, as possíveis falhas, e também traço toda uma estratégia de aproximação junto à UF, que eu não tinha feito junto à UFRJ e junto à UERJ. Né? Nem tinha
tempo hábil para tal. Tipo assim, eu tentei no último dia de ambas. Então, foi uma coisa muito corrida, final de ano, esse tipo de coisa. O processo seletivo na UF, se eu não me engano, era em maio. Então, eu meio que pego o tempo de fevereiro a abril para fazer esse processo. Inclusive, ir fisicamente à universidade, anteriormente ter trocado e-mail com alguns professores das linhas de pesquisa, estudar o edital anterior, que eu não tinha feito isso na UFRJ e na UERJ, assumo. E aí, eu faço o processo seletivo na UF e passo em último lugar. Mas felicíssima, eu era aluna igual a todos os outros que estavam naquela listagem. Sim. Né? E aí eu faço o meu mestrado, né? Ao longo do meu mestrado, já na reta final, eu engravido do meu filho. Eu defendo o mestrado faltando 15 dias para eu dar à luz do meu filho. Né? Então, ou seja, foram vários processos ao longo desse curso de mestrado, né? E aí eu faço sempre questão de estar apontando isso, porque é uma coisa que eu gosto muito de falar nos espaços onde eu tenho oportunidade. Né? Não dá para você pensar uma carreira acadêmica de uma mulher sem pensar os outros processos de vida dela. Sem dúvida. Concordo né? plenamente. E eu fui, ao longo desse tempo, conciliando isso. Termino a graduação, já dando aula numa universidade privada. E um adendo, eu entrei nessa faculdade para cobrir uma licença maternidade de 2 meses. Fiquei lá 13 anos. Então, quando eu termino o mestrado, eu já estou numa universidade, eu já estou com uma carreira acadêmica. Né? Eu opto por dar um tempo entre o mestrado e o doutorado de quase 3 anos, né? Justamente para que meu filho crescesse um pouco. E aí eu tento o doutorado e penso o seguinte, eu vou tentar primeiro na UF, porque eu já conheço o pessoal, é uma forma de eu rever, e eu me desenferrujar. Mas eu acho que as chances de eu entrar são muito pequenas, né? E aí, para minha surpresa, eu tento na UF, né? E passo em primeiro lugar. E aí vou fazer o doutorado, né, durante 4 anos. E aí, ao longo desse tempo, passei por várias situações pessoais, de vida, e depois vem pós-doutorado, e depois vem separação, e vem se reorganizar, mudar de casa, se reconhecer enquanto mãe solo. Porque uma coisa é você ser e não se dar conta, e outra coisa é você se reconhecer. Né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acabo trazendo muito dessa minha experiência de vida para a minha empresa. Então, eu acho que a grande bagagem que eu trago da minha empresa é, óbvio, meus títulos, né, que também é uma coisa que eu acho muito interessante falar, né? Tem cada vez mais empresas na área de mentoria acadêmica abrindo. E aí, uma dica que eu dou para todo mundo, analise o currículo daquela pessoa que está à frente daquela empresa de mentoria acadêmica. Tá? Porque é importante que aquela pessoa já tenha passado por aquela experiência, né? Para que ela possa estar te dando suporte para que você venha a passar. E aí eu crio a minha empresa com essa bagagem pessoal e aos poucos eu vou conhecendo outras mulheres negras, uma delas é a Luciana, né, que vem a somar com essa experiência. Né, que óbvio tem um quê de experiência individual, né, já que eu sou dona da empresa, mas tem um quê também de coletividade.
Já que ao longo desse trajeto eu encontrei várias parcerias, várias pessoas onde a gente pôde, com as quais eu pude estar fazendo trabalhos em conjunto, onde a gente pôde estar lançando livros juntos, onde a gente pôde estar pensando iniciativas de forma coletiva. Leandra, contribuindo com o que você traz, né, dessa história, eu vou trazer mais um dado que eu acredito que ser bem interessante, né? De que forma o próprio sistema ele vai minando estrategicamente os acessos. E eu digo isso por quê? Né? Aqui a gente tem alguns dados interessantes sobre, embora que seja aí 55% das mulheres acessem a academia, nós temos ainda que fazer o recorte de raça e gênero, né? Como a gente falou inicialmente. A partir dos dados que a própria CAPES ela disponibilizou no ano de 2026, o que nós temos? Quando a gente pensa em cor-raça, 49,5% de pessoas brancas acessam o pós-doutorado, ou, aliás, o pós-mestrado e o doutorado. Ainda neste local, 57 dessas pessoas brancas, elas conseguem acessar o mestrado e o doutorado. Pessoas pardas, elas são, neste lugar de acesso acadêmico, 16,7%. A gente fala da graduação. Vamos pensar mais além? Olha o desafio que quando a gente pensa, olha, essa mulher está trazendo o quê para este lugar? Você está trazendo o que a Ciata fazia. Resistência. Sim. Eu não tenho... Eu sempre falo para a Leandra, é a mulher que não existe não para ela. Há muito tempo na caminhada de vida dela, ela extinguiu o não. Ela pegou esse não e elaborou de uma outra forma, né? E daí, assim, mulheres pardas, autodeclaradas pardas, 14,9% dessas mulheres, elas acessam o título de mestrado e futuramente, né, menor ainda a percentual, doutorado. 4,1% das mulheres autodeclaradas negras acessam o mestrado e 3,4% o doutorado, e a população indígena, né, que a gente às vezes não acaba não trazendo esse recorte, né, étnico. 0,23% consegue ali acessar a graduação e 0,3% mestrado ou o doutorado, né? Então, diante de tudo que você me trouxe hoje, a gente fazendo as reflexões, por mais que a gente traga um discurso da possibilidade, você trouxe aí várias nuances de momentos que foram extremamente difíceis, decisivos, e de que quando eu vejo a Luciana falando assim, mas você venceu com 3 anos de empresa. Olha, vamos lá. Vamos colocar uma vírgula, um ponto, um acento, né? Vamos estudar com mais tranquilidade esse lugar do vencer, porque ainda estamos no Brasil, ainda estamos numa sociedade extremamente racista, ainda estamos numa sociedade que bebe muito tranquilamente do rio profundo, do córrego chamado patriarcado. Então, nós temos esse contexto social, né? E diante disso, como eu falo para vocês, pessoal, que ela não conhece o não como resposta, tá? Por quê? Porque diante de todo esse cenário, ela foi aí construindo com parcerias, né? Com pessoas que vieram te auxiliar. E é desafiador, sim, estar em 2026... nós que somos extremamente da humanas e das políticas e somos atravessadas em 2026 ao mundo digital, às mídias de massa, aquilo que a gente precisa ter minimamente o conhecimento para conseguir
sobreviver, né? Sim. E diante desse lugar de sobrevivência, você transforma todo esse seu conhecimento em literatura. Olha só, por que eu falo em literatura? Por mais que seja uma literatura acadêmica, ainda você é a pessoa que estrategicamente, diante do não existir neste lugar, né? Porque o não já é nos dado de várias formas, um dos requisitos para iniciar o mestrado, além do projeto, além do currículo Lattes, é ter nesse currículo uma auditoria, um livro, né? Uma publicação científica, seja em livro, em revista, seja artigo. Ali eu entendo que você, diante da sua experiência, viu que, poxa, aqui ainda é uma pedra de tropeço para nós, para muitas de nós. Como surgiu esse lugar do livro, das coletâneas? Você me indicou lá no começo que é a terceira coletânea, de quem não tinha nenhuma há algum tempo atrás, já está indo para a terceira. Sim. Me conta um pouco sobre isso. Vamos lá, né? No currículo Lattes, é uma plataforma, para quem não conhece, uma plataforma do governo federal, CNPq, em que você registra vários aspectos da sua vida acadêmica. E um desses aspectos são as publicações. Sim. Né? Quando você faz um processo seletivo de mestrado, esse Lattes ganha uma nota. E um dos itens dessa nota é a presença de publicações, e se tiver mais de uma, da quantidade de publicações. Né? E eu chego a esse lugar, né, da publicação, né? Eu acho que é até interessante estar colocando isso de forma breve, né, em virtude de um mentorando que eu tive, porque a minha empresa também mentora homens. Sim. E esse mentorando, ele fez um curso comigo de criação de projeto de pesquisa, né? Organizou o projeto de pesquisa dele, faz um processo seletivo e ele não é aprovado no Lattes. E ele entra em contato comigo depois para contar que ele não foi aprovado no Lattes. E justamente porque ele não tinha uma publicação. O currículo. O papel. E eu fiquei muito mal com aquele feedback e fui pensar o que eu podia fazer enquanto pós-doutora para tentar mudar essa realidade. Não para aquela pessoa, né? Mas para outras, não para aquela pessoa somente, né? Mas para outras pessoas. E aí eu também, óbvio, começo a refletir o quanto essa dificuldade que ele vivenciou não era só dele, era de um grande contingente. E o que eu decido? Eu decido criar uma coletânea de 10 a 12 artigos escritos por diversas pessoas e juntar essas pessoas que não se conhecem para que dali saia um livro. E assim que surgem as minhas coletâneas. Na verdade, é praticamente uma coletânea para cada ano da empresa, né? A minha empresa faz 3 anos em novembro e a terceira coletânea está saindo daqui a 1 mês, mais ou menos, né? E essa é a perspectiva. Eu vejo as minhas coletâneas quase como se fosse um projeto. Sim. Um projeto de empoderamento acadêmico e literário dessas pessoas. Sem dúvida. Já que são pessoas, e aí eu junto essas pessoas, contrato uma editora, óbvio, a partir de orçamentos e tudo, né? E aí a gente rateia aquele valor. De forma que, individualmente, para aquelas pessoas, talvez fazer todo esse movimento ia ser muito complexo. Sim. Né? Enquanto que, coletivamente, isso se torna mais fácil. Porque eu fico nesse lugar de organização.
desse grupo que não se conhece, mas que está ali junto numa mesma perspectiva. E não se conhece mesmo, gente. Gente da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, eu de São Paulo, e por aí vai, né? E assim, mais uma conquista, né? Acredito que a conquista, por mais que a gente venha trazendo a sua experiência de vida profissional, a sua empresa enquanto um lugar mesmo de empoderamento de pessoas negras, de mulheres negras, de mulheres. É mais um lugar onde você vai conquistar, que acredito que mais futuramente será outros lugares também, que é a Bienal do Livro de São Paulo, Sim, né? Então, este ano é 3 anos da sua empresa, 3 anos de organização deste trabalho através da literatura de pessoas que talvez jamais imaginariam, né, ter um livro, ter um capítulo de um livro, ter um artigo publicado, estando na Bienal do Livro de São Paulo, né? Então, parabéns. Mais uma vez. A gente vai estar lançando. Estaremos lá. Na Bienal do Livro, o livro do ano passado, né? E que é um trabalho belíssimo em conjunto, organizado e formulado por muitas mãos. Sim. Né? E eu fico muito feliz nesse lugar de estar tendo a oportunidade de levar para o público que não conhece essa obra, que não conhece esse trabalho, né? A gente está tendo a oportunidade de estar podendo estar participando desse grande evento, esse evento como uma referência nacional. E mais uma vez, né, a gente parabeniza você pelo incansável não aceito este lugar do não, né? Então, em toda a sua vida você fez esse percurso e, assim, quando a gente pensa também do aquilombamento e do ser coletivo, que bom que você teve esse despertar da coletividade lá no começo, né? Lá no processo de caminhada, lá na sua encruzilhada pessoal. E aí você também entender que precisava levar mais pessoas, porque este lugar sozinho não é para mim, eu preciso levar mais. E não só enquanto um pensamento capital da empresa onde eu estou, não. Eu preciso oportunizar também, mostrar caminhos, possibilidades, fazer com que a pessoa também pule aquela pedra, aquele obstáculo, e aí você foi crescendo, você foi acessando lugares e fazendo com que essas pessoas também, eu sou uma dessas, né? Então nós faremos ali o livro do ano passado, que foi uma coletânea, acredito, 12 escritores do Brasil. Sim. Do Brasil, gente. Então, eu vou colocar depois o link, a foto, para vocês terem acesso. Estaremos lá no dia 9 de setembro, certo? A partir do meio-dia, onde toda a equipe que fez parte desta coletânea, da segunda coletânea, e se der tempo também, a gente leva também a terceira para a Bienal do Livro de São Paulo, para as pessoas que tiverem interesse em conhecer. Gente, eu fiz, não é porque é a coletânea onde eu participei, mas cada página, cada artigo científico, ele traz um pouquinho das nossas histórias. Sim. Então, assim, tem pessoas que fazem uma abordagem relacionada ao mundo do trabalho, acesso de pessoas negras no lugar de trabalho, a história das quituteiras, e aí a gente novamente traz a Tia Ciata como uma das referências, né, de forma de organização social e política. Então, meus parabéns, mais uma vez. Obrigada. Eu vou finalizando, tá? O nosso momento, tá? Vou também lançar para vocês o nosso Instagram. Vou deixar depois aqui escrito, tá? Para vocês. O Instagram da Leandra também,
tá bom? Para que vocês possam ter acesso ao trabalho, aquilo que ela vem divulgando, uma pessoa extremamente atuante na área social e atuante no serviço social, lá onde ela mora, que é no Rio de Janeiro. E aí eu vou deixar aqui depois para vocês telefone de contato, Instagram, tanto meu como dela também, para fazer contato. E conto com a presença de vocês no dia 5 de setembro, Bienal do Livro. Vamos lá dar forças para esta mulher que veio lá do Rio de Janeiro, veio hoje para São Paulo. Estamos aqui hoje para fazer esse trabalho que a gente acredita que por nós é que nós vamos vencer. Não é verdade? Sim. Obrigada, Leandra, mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Ficamos até a próxima, gente. E até mais.